Quando a gente olha para a história e mesmo para o cenário atual da política institucional brasileira, uma das primeiras coisas que a gente percebe é que essa política institucional nunca representou a nossa população. Uma população que é majoritariamente negra, feminina e pobre, mas que tem sido desde sempre governada por uma hegemonia de homens brancos de elite. Mudar esse cenário não é simplesmente uma questão de representatividade. Tem a ver com a superação de uma estrutura colonial que ainda está em pleno funcionamento, construindo um projeto de sociedade que não só exclui as pessoas negras, como também impede que pessoas negras acessem os espaços de poder para que elas mesmas possam propor um outro projeto de sociedade. Encarar essa desigualdade no cenário da participação política é um dos nossos maiores desafios e é esse o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, eu recebo uma convidada muito especial, que é uma professora e socióloga da cidade de Salvador, uma importante referência no movimento negro da Bahia e do Brasil. Ela já foi ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e em 2019 liderou um movimento histórico de mulheres negras que lançaram o nome dela como pré-candidata à Prefeitura de Salvador, uma cidade que foi sempre governada por homens brancos, apesar de ter uma população que é 87% negra, a maior população negra numa cidade fora da África. Bem-vindos a mais um episódio da série Levante, e é com muita honra e muita alegria que hoje eu recebo Vilma Reis para uma conversa importante e cheia de potência. Professora Vilma, que alegria lhe receber aqui para essa entrevista. Super obrigado pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de vir participar dessa nossa conversa. Para começar esse nosso papo, eu queria lhe pedir que se apresentasse, que falasse um pouco de você, do seu trabalho, do trabalho que tem feito, para as pessoas aqui do canal lhe conhecerem. Olá, Murilo, saudações. Eu sou Vilma Reis. Sempre me apresento assim, com nome e sobrenome, né? Eu sou socióloga, sou uma ativista de direitos humanos, sou uma defensora de direitos humanos, sou professora, participo de uma organização chamada MAIM, Organização de Mulheres Negras, e do Fórum Marielles, que é um fórum que a gente constituiu um ano após o brutal e covarde assassinato de Marielle Franco, essa nossa irmã, semente, né? Que eles nos atacaram com ódio, nós espalhamos a esperança pelo mundo. Eu tenho feito aí com minhas companheiras, dentro da MAIM, a gente participa da Coalizão Negra por Direitos, e como ativista dos direitos humanos, a gente tem percorrido muitas lutas, né? Luta quilombola, aqui no nosso estado, com muita força. Nós temos percorrido e feito, organizado a luta das mulheres e das mulheres negras na Bahia, e nos últimos tempos a gente peitou esse poder colonial. Aqui, a partir de Salvador, a gente criou o movimento Agora é Ela, por uma cidade de direitos, em que, em Salvador, depois de 470 anos, imagine, 470 anos de ocupação colonial do poder, nós, mulheres negras, fizemos uma intervenção política e institucional e a gente fez uma pré-campanha chamada Agora é Ela, por uma cidade de direitos, mulheres negras na Prefeitura de Salvador, com bicão na diagonal. Imagine o que isso causou, né? São essas batalhas que nós temos feito em defesa da pesca artesanal, em defesa da agricultura familiar, né? De nosso povo ter direito a participar da distribuição da riqueza que nós produzimos e que só um grupo, né, muito restrito tem acesso. Nós achamos que toda luta anticapitalista precisa ser uma luta antirracista de forma contundente, e nós entendemos que, enquanto existências negras, LGBTQI+, enquanto existências das mulheres, das feministas, nós precisamos peitar o poder, que esse poder brutal que está estabelecido no Brasil. Essa campanha que você estava falando foi uma campanha que teve uma repercussão nacional muito importante, muito marcante.
e especialmente por esse significado histórico e político mesmo que tem numa cidade como Salvador, em que a população masculina população masculina branca é de tipo 7%, e é essa população que teve hegemonia política durante toda a história dessa cidade, né? Dessa cidade, desse estado. Eu cresci na Bahia, quantos governadores brancos eu vi fazendo dança das cadeiras nos cargos do governo, do Senado. E a gente percebe que esse cenário de invisibilização e de impedimento mesmo de participação da população negra na política é um fenômeno histórico, né? Como que a senhora enxerga, como que você... Desculpa, deixa eu retomar. Como que você enxerga esse cenário e em que sentido foi que aconteceu essa articulação para pautar essa demanda da participação negra na política da Bahia e do Brasil? Então, nós criamos movimentos políticos aqui, porque às vezes, quando a gente olha essa fotografia do poder na Bahia, parece que não tinham movimentos de contestação a esse. Na verdade, nós estamos erguendo esses movimentos há muito tempo. Se a gente olhar a experiência brasileira negra, nós estamos contestando essa fotografia do poder hegemonicamente e violentamente branca, patriarcal, heteronormativa há muito tempo, né? Essa é a história que constitui o movimento negro brasileiro. Se você pensar só no século XX, no século XXI, a gente pode pegar desde a revolta da Chibata, né, em 1910, imagine, né? E a gente pegar da Frente Negra Brasileira, 1931, Teatro Experimental do Negro, 1944, Carolina Maria de Jesus, de forma contundente, né? Eu estou falando assim de um século monumental, né? A própria ascensão de lideranças como Solano Trindade, este cara monumental do Recife, e a sua ida para a cidade de São Paulo, a ascensão de lideranças como Laudelina Campos Melo, de Campinas para a cidade de São Paulo e seu retorno a Campinas e a organização política das trabalhadoras domésticas. Se nós pensarmos toda a ascensão de lideranças como Abdias Nascimento, imagine, Abdias, ele escreve seu nome da luta de 1931 até outro dia aqui, né? O cara viveu 95 anos, e ele passou boa parte de sua vida lutando, né? O cara nasceu em Franca, né, nessa encruzilhada histórica de São Paulo, do interior de São Paulo, e ele roda o mundo. A ascensão de liderança dessa tríade, Beatriz Nascimento, nascida em Sergipe, que vai para o Rio de Janeiro, Lélia Gonzalez nasce em Minas, vai para o Rio, né? E Luísa Barrios, que nasce em Porto Alegre e vem para Salvador. Imagine, né? A potência dessas mulheres, o que elas fizeram dos anos 70 até aqui, as revoluções que Beatriz plantou na nossa cabeça. Então, nós somos herdeiras e herdeiros dessa grande tradição, que é uma tradição de luta, de enfrentamento, né? O próprio ascensão, criação e ascensão do MNU-CDR e do MNU, Movimento Negro Unificado, foi muita andança e muito confronto político. E aqui na Bahia, se você pensar assim, na capital, a região metropolitana, o Recôncavo, a região do Cacau, né, que é lá o seu povo, né? Seu povo no contra-Cacau também, né? Já que a resistência no sul da Bahia é exatamente de enfrentar os coronéis, que eles estão aí ainda empanzinados com suas fazendas, né, e suas plantações de cacau, empanzinados com todo o coronelismo. E a nossa luta em tantas terras que são do sem fim, né? É importante a gente dizer que aqui na Bahia, nos últimos 40 anos, a gente não fez outra coisa a não ser lutar.
Mas eu e as minhas companheiras, desde 1991, quando a gente aqui organizou o segundo encontro nacional de mulheres negras, né, no Sesc Piatã, né, 470 mulheres negras de todo o país veio para Salvador, e nós já estávamos ali desenhando o que seria 2019 e 2020. Né? Todo o percurso político que nós construímos de 1990, quando a gente cria o Coletivo de Mulheres Negras da Bahia. São 30 anos até 2020. Né? São 30 anos de enfrentamento a essa elite colonial perversa, racista, violentamente racista, né? E que ela não vai, sem luta, ela não vai repartir o poder. Então, o contexto dos últimos 30 anos aqui é de profundo enfrentamento. Quando a gente pensa em lideranças como Macota Valdina, a gente nunca desistiu. Né? Quando a gente pensa na liderança de uma Luísa Barros, a gente nunca arriou as armas. Né? E, para nós, é muito importante esse momento em que nós, desde 2004, a gente criou o movimento Salvador Cidade das Mulheres. A gente já tinha visto ali mulheres como Creuza Oliveira enfrentando várias eleições sem possibilidade de enfrentar um poder macho, branco, publicamente heteronormativo, né? É bom que a gente diga isso, né? E a violência desse poder de direita à esquerda. A questão, Murilo, é que a direita não nos prometeu nada, né? Mas a esquerda construiu esses homens brancos mais velhos, de classe média e classe média alta. Na esquerda, eles construíram suas carreiras em nossas costas. E a gente resolveu que a gente decidiu interromper esse costume colonial no campo da esquerda. Né? E é muito importante a gente ter a coragem de fazer essa interrupção. Nós não podemos dar nenhum grau de normalidade a uma situação brutal, né? Tão colonial, tão atrasada, e que nos leva a ter a esquerda mais atrasada do mundo, né? Além de, vergonhosamente, ser uma esquerda punitivista, né? Que a gente atravessou quase 15 anos no poder político central, e a gente ter a polícia que nós temos no Brasil, nós termos a situação de não regularização das terras quilombolas, das terras indígenas, a gente não ter uma solução sobre a questão da reforma agrária, nós termos os índices de feminicídio que nós temos, né? Então, muita coisa foi feita, nós avançamos, sim, porque nós, a esquerda negra, né? Nós, a esquerda negra, feminista, LGBTQI+, uma esquerda posicionada com voz, com altivez, nós empurramos a esquerda branca, heteronormativa publicamente, nós a empurramos para a esquerda. A gente não vai fazer um caminho de meio para facilitar a vida desse povo, que eles estão numa situação que é lamentável. Então, a questão que a gente botou sobre a mesa em 2019, dia 2 de julho, a maior data cívica da Bahia, né? Que é a data da nossa independência, né, meu irmão baiano? A questão que a gente botou sobre a mesa em 2019 em Salvador e que mobilizou o país inteiro, né? Porque essa é a força do movimento de mulheres negras, né? Que se tem um movimento vitorioso nesse país, é o movimento de mulheres negras, né? E não é, a gente não fala isso, não é com nenhum... nós sabemos de toda a jornada que ainda teremos que fazer, mas as questões que a gente colocou sobre a mesa da sociedade Brasil, elas são inegociáveis, elas são irreversíveis. A marcha de mulheres negras, né? E a gente coloca o nosso cartaz aqui, né? Da Marcha de Mulheres Negras de 2015, e que a gente conseguiu construir
esse caminho e fazer em novembro de 2018 e 2015 aquela marcha contundente sobre Brasília, mas que a gente levou 4 anos construindo pelo país inteiro, a carta da marcha, o documento de referência da marcha, que foi entregue à presidenta Dilma Rousseff, ele é para nós uma agenda inegociável. E a questão da representação, ela está sobre a mesa e para a gente não tem volta. O Brasil só vai com as mulheres negras, né? O Brasil só vai com a gente. Em todas as nossas afirmações, territorialidades, religiosidades, identidades sexuais, em todas, né? E nenhum dos nossos adversários vão conseguir transformar essa agenda no que eles, de forma muito medíocre, têm chamado de agenda identitária. Identitária é a branquitude, né? Reduzida na sua profunda ignorância, né? Quantas coisas boas de lhe ouvir falar, assim, esses enfrentamentos, essas disputas, eu acho que é muito importante a gente ouvir essa história e falar mais sobre essa história, porque muitas vezes eu ainda sinto que a gente está na angústia de resolver tudo, achando que vai reinventar a roda dessas lutas, né, como se os problemas que a gente estivesse enfrentando fossem problemas novos, assim. E é bom lhe ouvir falar dessa história e dessas construções, principalmente porque, apesar desse processo histórico de apagamento da população negra dentro da política institucional, né, dentro de quem aparece nos cargos de poder, o movimento negro organizado e a população negra têm um papel fundamental na construção de uma quantidade enorme de políticas e de conquistas de direitos que a gente tem na história do Brasil, né? Murilo, quando eu vejo, né, o feito que... Quer dizer, a gente fez a marcha em 2015 e eu falei desse 1 século de enfrentamento, né? A gente, quando vê um Hilton Cobra sobre o palco retratando de forma monumental Lima Barreto, né? A gente fala, nossa, tudo é possível para nós, né? Quando a gente vê o Bando de Teatro Olodum, imagine há anos atrás com o Mário Guzmão tomando os palcos do mundo e mostrando o Zumbi monumental, né? E a gente fazendo uma literatura com Jarid Arraes e tantas outras, né? Com Bianca Santana, com a nossa monumental Conceição Evaristo, a gente fala, bom, é tudo possível. E é a esperança, essa esperança da sagrada resistência que nos alimenta profundamente. Quando a gente fez a marcha e no ano seguinte o país respondeu lindamente, elegendo Áurea Carolina em Belo Horizonte, elegendo Marielle Franco, né, no Rio de Janeiro, elegendo em seguida, imagine, Jô Cavalcante no Recife, uma mulher ambulante, liderança da luta das mulheres ambulantes, né? Isso é de mexer com a nossa profunda esperança. E essas nossas presenças têm sido mandatos nacionais. Pela vergonha que é o Congresso Nacional Brasileiro, um consórcio de interesses dos capitalistas, dos agressores da natureza, dos que todos os dias tentam surrupiar os direitos da agricultura familiar, os nossos territórios, né? E por isso mesmo nós precisamos mudar a política e mudar de bolo, de bando, né? Porque nós precisamos responder para a Luana e para toda a sua família. Nós precisamos responder a dona Marinete Silva e seu Antônio Francisco, a mãe e o pai de Marielle, né? A dor que essa mulher, quantas vezes ela escreve no Facebook e a gente fica de coração cortado, né? E a gente pensa, nós temos que construir a resposta para acolher essa mulher todos os dias, né?
acolher Luiara, filha de Marielle, e acolher todas as mães que a gente não conhece o rosto, né? As mães do Curió em Fortaleza, as mães do Cabula na Bahia, né? As mães dos crimes que sofreu o horror dos crimes de maio na cidade de São Paulo e na região metropolitana de São Paulo, né? As mães de maio. Então, as nossas lutas e os nossos títulos, Murilo, são para essas pessoas, né? E recorrendo à força do sagrado, nós batalhamos para que a gente tenha sempre, né, que Iemanjá, né, Odoiá, minha mãe, que ela sempre possa nos dar a luz, que ela sempre possa nos dar o caminho, a sabedoria e a inteligência para a gente construir as grandes respostas, né? Nós vamos ter que peitar essa república para ela entender que sem nós não é possível seguir, né? Era o que Sueli estava nos dizendo. Como é possível desenvolver deixando metade do país para trás? Nós somos mais da metade, né? E a gente pensar também que, sem disputar o poder político, isso não é possível. A gente conseguiu 3 vitórias contundentes. Nossa primeira vitória é ser maioria nesse país, né? A segunda foi desmoralizar esse mito da democracia racial, né? A terceira foi a gente enegrecer a universidade brasileira, e a gente tem o desafio de enegrecer o corpo docente e de ter políticas para nossos estudantes e nossas professoras e professores de permanência, né? E para nossos estudantes de permanência e de saída. E a nossa próxima vitória contundente, ela já está sendo alinhavada. Quando nós fizemos o Agora é Ela, e a gente mobilizou o país, quando a gente faz com aquela consulta via Benedita da Silva ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que tem que dividir o fundo partidário, quando a gente encaminha com o Lewandowski, né, e consegue aquele parecer dele, de que não vai adiar para 2022, não vão nos roubar a nossa vitória de hoje, e a gente consegue que o debate esteja aqui agora, eles vão tentar fraudar de todo jeito, mas também tentaram fraudar de toda forma as cotas e sabotar as cotas e as ações afirmativas nas universidades. Mas nós estamos aqui, enegrecendo a universidade. E nós vamos enegrecer a política com gente de esquerda, com toda a qualidade que tem, né? Uma Áurea Carolina, uma Mônica Francisco, uma Érica Malunguinho. Quando a gente tem essas lideranças nacionais, a gente tem as condições concretas de peitar, e a gente, daqui a uns anos, a gente olhar essa fotografia e dizer, bom, bora, qual é o próximo passo da luta, né? Então, eu tenho essa profunda esperança, Murilo, muita mesmo, porque o que nos alimenta é a luta, né? A luta, ela tem um poder curativo, né? Quando você se organiza, como diz a professora Ana Célia, eles fazem, eu desfaço, né? E ela diz, quem denuncia se organiza, né? Então, é isso que a gente tem feito circularmente nesse país. E nesse último ano, a gente fez de forma brilhante, né? Com um acúmulo, lembrando Macota Valdina, de que nós somos continuidades. A gente, como disse muito bem você, né? A gente não inventou nada. A gente está aqui sendo o que ela sempre nos lembrou que nós éramos, instrumento da luta, né? Como nos ensinou o Winnie Mandela. Nós somos instrumento da luta pela libertação do nosso povo. Maravilhoso tudo isso, enche meu coração de esperança. É muito bom lhe ouvir e pensar sobre esse acúmulo, sobre essas construções todas e ver que a gente tá avançando, né? Às vezes eu sinto que as pessoas têm
uma desesperança, a gente fica numa desesperança e sempre que as pessoas me perguntam se é possível mudar, se é possível transformar, eu digo, a transformação é tão possível que ela já está acontecendo, já está aí sendo organizada, né? Já tem muita luta, muita construção, muita história. E um dos principais objetivos desse projeto aqui é chamar mais gente, né, para vir para essa construção, assim, participar disso. Daí eu queria lhe pedir para apontar alguns caminhos, assim, muitas pessoas que me acompanham, que seguem o canal aqui, estão na internet, têm muito interesse de participar, de se organizar mais, de estar junto desse movimento, uma galera mais jovem que está com vontade de somar, mas nem sempre conhece os caminhos, assim. Eu sei que a gente tem muitos coletivos, os próprios partidos políticos que, às vezes, geram receio, uma desesperança, mas eu queria lhe ouvir falar sobre essas possibilidades da gente se engajar mais, se organizar mais e estar junto dessa construção. Bacana. Nós aqui da MAIM, a coletiva MAIM, Organização de Mulheres Negras, e que nossa página está aqui no Facebook. A gente faz uma coisa bacana, que são os núcleos populares de direitos humanos, essa palavra que está tão perseguida e interditada no Brasil, né? Essa é uma coisa bacana, porque quando você trabalha num bairro, num território, e com essa bandeira da luta popular por direitos humanos, você pode ir em muitos eixos, muitas trincheiras, né? Você pode, se você quer fazer um coletivo de afirmação da comunidade LGBTQI+, se você está lá na agricultura familiar e quer, né? Você fala, caramba, eu quero discutir direitos sexuais no meu território, né? A gente tem uma situação aqui de silenciamento sobre os direitos das mulheres e não se fala da questão da violência, né, contra as mulheres, da violência obstétrica, da violência física, moral, patrimonial, sexual, né? Há muito silêncio sobre violência sexual no nosso país, né? Então, quando você faz um núcleo popular de direitos humanos, para mim, que fui ouvidora geral da Defensoria Pública, ouvidora externa, né, representando a sociedade civil, esse é um valor muito grande para nós, né, que lutamos por democracia no sistema de justiça brasileiro. A gente quer que todas as pessoas possam discutir sobre direito, né, e que essa não seja uma pauta controlada pela violência do juridiquês, mas que todos os grupos na sociedade possam se organizar por direitos. Então, e isso é muito potente, né? Porque ali, num grupo pequeno, você pode fazer isso, né? Você pode juntar 3, 4, 5 pessoas e você fazer um coletivo popular de direitos humanos, né? Você fala assim, de Campo Limpo, mas às vezes é dali da sua rua, né? Às vezes você está numa comunidade eclesial de base, e às vezes lá no seu terreiro, né? Lá no seu centro de umbanda, lá na sua faculdade, no seu grupo do ensino médio, né? Tem aquele povo lá, né, tratado como os esquisitos, os estranhos, né? Os revoltados. Canalize sua revolta, sua rebeldia para a luta, né? Você pode daquele ali que fala, não, essa galera do brinco, né? Essa galera do cabelo para cima, do turbante, essa galera que esse bigode, não sei, né? Mas eu estou olhando para você e fazendo as personagens, né? Então, tem muitas lutas ainda para vir para a superfície. E quanto mais a gente luta e quanto mais a gente se fortalece no campo dos direitos humanos, mais lutas e demandas elas começam a vir para a superfície, né? E as pessoas têm os motivos mais poeticamente lindos para se organizarem. E cada tempo e cada geração tem as suas soluções, né? E tem as suas formas de construir. A gente tem muitas perguntas e cada um desses grupos vai construindo suas respostas. Então,
O meu exercício político é muito nessa linha, né? Aprendo demais com quem já passou aqui nesse meu tempo de 50 e aprendo demais com quem está vindo, né? E às vezes é possível nós ficarmos na mesma sala, né? Na mesma roda, na roda da resistência, conversando e organizando luta. Então eu acredito muito nesses núcleos populares de direitos humanos, porque dali você pode dizer não, a gente está lutando por nossos direitos LGBTQI+, mas a gente quer fazer uma horta, né? A gente tem aquela mulher lá no fim da rua que passa de cabeça baixa. Nós queremos conversar com as mulheres que estão silenciadas e aniquiladas na nossa comunidade, né? A gente quer conversar com as meninas e os meninos que chegam na nossa escola e que ainda não tiveram tempo de descobrir a sua negritude, né? As suas identidades sexuais, os seus pertencimentos religiosos, né? Ou não, né? Então, isso é muito legal e é isso que vai nos levar para uma proposta política de uma cultura de esquerda, né? E ser de esquerda não significa você estar num partido político, né? Significa você ter posição nesse mundo, né? E uma posição por direitos, de você não querer uma sociedade de barbárie e de silenciamento e aniquilamento das vozes dos diferentes sujeitos. E nós precisamos lutar por uma cultura de esquerda, nós precisamos nos levantar por essa cultura. E você pode fazer isso num movimento musical, né? Num grupo de teatro. Tantas formas, mas eu gosto muito da ideia do núcleo popular de direitos humanos, né? Você fazer um coletivo de direitos humanos, porque aí você pode ir, olha, abraçando todo mundo, né? E juntando as pessoas para lutar. A gente fica com essa potência da sagrada resistência, como nos diz Lindinalva Barbosa, essa mulher incrível que escreveu sobre os oriquis de Abdias Nascimento, minha irmã. Muito bom, muito bom. Vilma, muito obrigado por esse nosso papo. Eu estou aqui com o coração fervilhando, cheio de energia boa. Muito bom lhe ouvir, muito obrigado. Para quem está assistindo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes da Vilma e da Coalizão Negra por Direitos, do Coletivo Maim, desses movimentos todos que estão se organizando por aí, para quem quiser conhecer, se aproximar, tá mais por dentro dessas iniciativas e quem sabe multiplicar essas iniciativas de organização e de trabalho coletivo por aí. Professora Vilma, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, uma alegria lhe receber e poder conversar, gratidão e nós estamos juntos nessa construção e nessa luta. Obrigada, Murilo, por mexer, né, com a minha cabeça e fazer a gente pensar tantas questões aqui, né? Obrigada pela disposição da sua geração de fazer luta e lutas, né? Bem no plural mesmo. Sim. E boa sorte, como dizem as velhas no recôncavo da Bahia, meu filho, Deus que lhe deu uma boa sorte. Essa é uma palavra tão das mulheres do candomblé, das rezadeiras, né? Daquelas que você passa, como as negras do Partido Alto, né? Você passa, ela te olha e ela te faz sua radiografia, né? É como o pássaro sankofa, né? Elas são as mulheres pássaro sankofa. Quando a gente passa, quando a gente olha para elas e que a gente reza para elas nos verem, né? Para que elas nos vejam. E Piauí tem um bocado, né? Porque embaixo desse cacau tem tanta resistência, né? Essa é uma bênção que eu ouvi muitas vezes das minhas mais velhas e que ressoa no meu coração. E muito obrigado mesmo. Um beijo grande, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau.